Bem-vindos. Hoje é 21 de outubro de 2025 e a nossa missão aqui é tentar desempacotar uma semana que foi, nossa, de extrema volatilidade, né? Muitas notícias de impacto sacudindo tanto o macro quanto o universo cripto. Exato. Foi uma semana intensa, com muitos dados e eventos para a gente analisar. Sim, temos fontes aqui que mostram um cenário bem complexo, liquidações que, pelo visto, foram históricas, sinais meio contraditórios vindo de on-chain e decisões bem importantes batendo na porta. Uhum. Então, a ideia é aprofundar nisso, essa liquidação massiva, a tentativa do Bitcoin de achar um chão, o que os dados on-chain estão de fato nos dizendo e como às vezes eles parecem até discordar entre si, né? Sim, essa divergência é um ponto-chave. E claro, a situação da liquidez global, que parece delicada, a expectativa toda em cima do Fed e o que está rolando no ecossistema cripto para a gente ficar de olho. Vamos tentar extrair os insights mais importantes para entender o agora. Combinado. Então vamos lá. Começando pela semana passada. O que exatamente aconteceu para gerar todo esse rebuliço? Bom, começando pelo macro. Isso. No macro, uma coisa interessante que as fontes destacam é o shutdown do governo americano. Ele meio que criou um vácuo de dados, né? Adiando relatórios importantes, tipo o de emprego. Exato. E isso jogou todo o foco assim para o discurso do Jerome Powell, do Fed. E o que ele disse de tão relevante? Ele reconheceu que a economia está crescendo mais forte que o esperado, ganhos de produtividade, o que, em tese, é bom. Mas teve um mais, né? Teve? Ele alertou para riscos combinados, tipo tarifas e menos imigração, podendo gerar, olha só que complicado, inflação e desemprego ao mesmo tempo. Uma situação bem difícil de manejar. Nossa. E talvez o ponto mais crucial que as fontes pegaram foi a sinalização sobre o aperto quantitativo, o QT. Exatamente. Ele foi mais claro em indicar que o fim do QT, aquele processo de enxugar dinheiro do sistema, está próximo. Para evitar outra crise de liquidez, tipo aquela de setembro de 2019. Isso. As fontes lembram que o Fed já tirou 2,2 trilhões de dólares do balanço desde junho de 2022. Então, essa sinalização agora é bem significativa. Não dá para continuar tirando dinheiro nesse ritmo sem quebrar alguma coisa, né? Faz sentido. E essa preocupação com liquidez não está só nos Estados Unidos, pelo visto. Não mesmo. Do outro lado do mundo, lá no Japão, as fontes mostram um movimento bem interessante. O país está sinalizando uma abertura para que os bancos domésticos possam ter Bitcoin e outras criptos como investimento. Sério? Isso é grande. É sim. E mais, gigantes bancários como MUFG, SMFG, Mizuho, eles já têm planos para emitir suas próprias stablecoins lastreadas em iene para uso corporativo. É a adoção institucional ganhando corpo de forma bem concreta por lá. Uau! Enquanto o Japão planeja o futuro, aqui no mercado cripto a gente estava vivendo um verdadeiro terremoto, né? Aquele flash crash de 10 e 11 de outubro. Foi brutal. Brutal é pouco. As fontes até divergem um pouco nos números exatos, mas falam na maior liquidação da história. Coisa entre 9 e 19 bilhões de dólares. Bilhões. Em posições alavancadas que simplesmente evaporaram. 19 bilhões. Caramba. Mais de 1.600.000 contas liquidadas, zeradas, e as quedas foram vertiginosas, né? O BTC chegou a bater 105.353 dólares numa corretora. Solana caiu quase 40% em outra, foi para 129 dólares. Ethereum bateu 13.400. Foi um pânico generalizado. E as fontes apontam que o gatilho inicial foi aquele anúncio de tarifas do Trump sobre produtos chineses, certo? Aquilo gerou uma aversão global ao risco. Sim, esse parece ter sido o estopim, o gatilho inicial, mas, olha, uma análise mais a fundo em algumas fontes sugere que a causa raiz pode ter sido mais complexa. Talvez um ataque coordenado. Um ataque? Como assim? Explorando uma vulnerabilidade específica na Binance. A tática descrita envolveria usar certos tipos de colateral, como o USDE, WBTRE, BNSOL, em cotações spot.
aproveitando um momento específico antes de uma atualização da plataforma deles. Entendi. E isso teria qual efeito? Isso teria forçado a perda de paridade do USD, aquela stablecoin algorítmica, e aí, sabe como é, desencadeou um efeito dominó, uma cascata de liquidações. Um evento quase sistêmico explorando uma brecha momentânea, pelo menos segundo essa linha de análise. Que cenário complexo e assustador, né? E depois dessa tempestade toda, como o mercado reagiu? O Bitcoin conseguiu pelo menos se segurar em algum nível? Olha, a gente viu tentativas de estabilização. O Bitcoin está ali lutando para ficar acima dos $108.000, depois daquela mínima perto dos 105 mil. Agora parece que está flutuando nessa faixa, 108 a 110 mil dólares. Ainda bem longe da máxima recente, né? Aquela perto de 126 mil no começo de outubro. Bem longe. Já as altcoins, essas sofreram muito mais, né? Algumas perderam 50%, 60%, até 80%. A recuperação delas está bem desigual. Algumas sobem um pouquinho, outras continuam bem pressionadas. Recuperação desigual, interessante. E do lado institucional, o que as fontes mostraram? Teve pânico nos ETFs de Bitcoin, por exemplo. Fugiram em massa. Esse é um ponto que as fontes destacam como notável até. Os ETFs spot de BTC lá nos Estados Unidos, que tinham tido uma entrada líquida forte, tipo 3,24 bilhões de dólares, na semana antes do crash. Sim. Eles tiveram saídas líquidas relativamente modestas depois do evento, coisa de 2.300 BTC. Comparando com outras quedas fortes no passado, as fontes interpretam isso como um sinal de menos pânico entre esses investidores de ETF. Menos pânico que o esperado, talvez. É. E a roda da adoção institucional continua girando, né? A BlackRock lançou o ETP de Bitcoin dela lá na Bolsa de Londres, o IB1T. A VanEck pediu um ETF de Lido, Staked ETH, o STETH, nos Estados Unidos. E as compras corporativas também não pararam, certo? A Strategy Cage... Não pararam. A Strategy, antiga MicroStrategy, comprou mais 168 BTC. Agora eles têm mais de 640 mil BTC. A Bitmain também comprou mais ETH, chegou a 3,24 milhões. E lá no Japão, a Metaplanet virou a quarta maior empresa com BTC em caixa. Impressionante. Mesmo com toda essa turbulência, a tese de longo prazo de algumas entidades parece intacta. Exatamente. As fontes mostram isso claramente. Mas olha só, essa aparente resiliência institucional, ela não contrasta um pouco com o que algumas fontes mostram sobre o comportamento dos detentores de longo prazo, os LTHs. Eles não estavam vendendo? Exatamente. E aqui a coisa começa a ficar mais complexa, mais cheia de nuances que as fontes estão revelando. Os dados on-chain da Glassnode, que são citados, mostram que os LTHs continuam distribuindo o Bitcoin. É uma tendência que começou lá em julho. Distribuindo, quer dizer, vendendo. Vendendo, sim. Já venderam mais de 300 mil BTCs desde então. As fontes sugerem que é uma mistura. Um pouco é a realização de lucro, claro, depois da alta forte que tivemos, mas também pode ser um pouco de cautela, né? Com toda essa incerteza macro e a própria volatilidade do mercado. Entendi. Então, os LTH, os veteranos, estão vendendo. Mas e os outros investidores, o que eles estão fazendo? Aí é que fica interessante. As mesmas fontes da Glassnode indicam que, na contramão dos LTHs, os investidores menores e médios, aqueles com 1 a 1.000 BTCs, mostraram uma forte acumulação líquida desde o início de outubro. Apesar da queda violenta. Sério? Mesmo com o preço caindo, eles compraram mais? Exato. Ou seja, enquanto uma parte, talvez os mais antigos, realizam lucro ou reduzem o risco, tem um grupo significativo vendo a queda como oportunidade de compra. É uma divisão bem clara no comportamento que as fontes estão capturando. Uma divisão clara. E no mercado de derivativos, a desalavancagem foi tão grande quanto pareceu? Aquelas liquidações todas? Foi extrema.
As fontes falam que os contratos perpétuos lá na Binance chegaram a ser negociados com um desconto recorde de 5,1% em relação ao preço à vista, spot. 5% de desconto? Nossa. É um sinal de pânico e de desalavancagem forçada que a gente não via, acho, desde março de 2020, lá no início da pandemia. Basicamente, o mercado de alavancagem foi completamente purgado, limpo. Uma purga dolorosa, sem dúvida, mas que talvez deixe o mercado um pouco mais saudável para frente, né? Menos especulação excessiva. Pode ser. Removeu muito do excesso de risco. E enquanto tudo isso acontecia no Bitcoin, como é que estava o cenário em DeFi e nas altcoins em geral? Teve alguma coisa se destacando? Olha, as fontes destacam alguns pontos. As DEX de futuros perpétuos, aquelas plataformas descentralizadas para negociar futuros, tiveram um volume mensal recorde. Passou de 1,2 trilhões de dólares. Aster e Hyperliquid liderando. 1 trilhão? Mesmo com a queda? Sim, isso mostra que mesmo com o mercado em baixa, a atividade nesse nicho específico de DeFi continuou bem forte. Teve também lançamentos e listagens de tokens como Yield Basis, Enso, Flick, e a Meteora liberou o verificador de airdrop dela, o que sempre gera uma expectativa, né? Sim, airdrops sempre movimentam. E não podemos esquecer o fator Musk, né? Ah, sim, não dá para ignorar. As fontes registraram. Elon Musk postou alguma coisa sobre Flock e o token Flock disparou mais de 20%. E acabou puxando outras meme coins junto. Impressionante como isso ainda acontece. Mostra como esse setor ainda é muito sensível a esses influenciadores mesmo no meio de uma crise de mercado mais ampla. É verdade. Ok, acho que fizemos uma boa retrospectiva dos eventos principais. Agora, vamos tentar conectar esses pontos. A situação da liquidez macro parece ser um fio condutor importante em várias análises das fontes, né? Sem dúvida. O que as fontes descrevem é uma situação que está ficando olha crítica nos Estados Unidos. Uma verdadeira armadilha da liquidez, como alguns chamam. Lembra da facilidade de repositório reverso, o RRP? Uhum. Aquele dinheiro que os bancos deixavam sobrando no Fed. E isso funcionava como um colchão de liquidez. Bom, ele basicamente esvaziou. Caiu de quase 2,5 trilhões de dólares para coisa de 5 bilhões. Essa folga, esse colchão, acabou. E qual a consequência direta disso, segundo as fontes? O que acontece quando o RRP seca? A consequência é que agora o aperto quantitativo QT, aquela retirada de 25 bilhões por mês pelo Fed, ele drena dinheiro diretamente das reservas bancárias. E essas reservas já estão caindo, chegando perto de níveis que o próprio Fed considera mínimos para a segurança do sistema. E quais são esses níveis? As fontes apontam que as reservas caíram para 3,02 trilhões, um pouco abaixo do piso estimado pelo Fed, que seria 3,05 trilhões, calculado como 10% do PIB atual. E para piorar, a volatilidade nos gastos do governo na conta TGA só agrava esse quadro, tornou tudo mais imprevisível. Mas o Fed não antecipou isso, esse esgotamento do RRP? As fontes indicam se eles tinham um plano B ou se foram meio pegos de surpresa pela velocidade com que isso aconteceu? Olha, as fontes não detalham um plano B explícito, mas aquela sinalização mais forte do Powell sobre o fim próximo do QT, que você mencionou antes, Sim. cimento, talvez tácito, de que a situação ficou insustentável, que não dá mais para continuar assim. Já tem sinais de estresse aparecendo. Já. Estamos vendo, por exemplo, o alargamento do spread da SOFR, que é a taxa de empréstimos overnight entre bancos. É um indicador que acendeu alertas lá em 2019, pouco antes daquela crise de liquidez. A leitura que predomina nas fontes é que o fim do QT é quase inevitável. E quando isso poderia acontecer? Talvez já no primeiro trimestre de 2026. E o passo seguinte seria provavelmente o retorno ao QE, Quantitative Easing, a impressão de dinheiro talvez na casa dos 60 a 100 bilhões por mês. Para quê? Para monetizar a dívida e manter a liquidez do sistema funcionando. Uau! Uma reviravolta completa. E como essa dinâmica macro toda impacta o mercado cripto, conectando com o que a gente viu? Qual a relação histórica? Historicamente, as fontes mostram que existe uma relação, sim.
Os primeiros cortes de juros do Fed, lá em setembro e novembro de 2024, impulsionaram altas fortes no BTC e no ETH, coisa de 11% a 47% em um mês. Foram altas expressivas. Sim, mas os cortes seguintes, em dezembro de 2024 e setembro agora de 2025, tiveram um efeito menor ou até negativo. Por quê? Porque o mercado, de certa forma, já tinha precificado, já esperava por eles. Entendi. A surpresa foi menor. Exato. E a dúvida que as fontes levantam agora é: qual vai ser o impacto do próximo corte, que é esperado agora em outubro? Será que o mercado já antecipou tudo ou ainda tem espaço para uma reação positiva? É a pergunta de $1 milhão, né? Com certeza. E tem mais alguma coisa no macro que as fontes apontam como relevante para a cripto agora? Outro ponto interessante nas fontes é a liquidez global, o M2. Ela está em recorde histórico, 185 trilhões de dólares. Historicamente, existe uma correlação com o mercado cripto, mas com um certo atraso, uma defasagem média de uns 91 dias. 91 dias. Quase 3 meses. Isso. Se esse padrão histórico se repetir, isso poderia indicar uma janela de oportunidade de alta para cripto entre o fim de outubro agora e meados de dezembro. É uma hipótese que surge dessa análise histórica nas fontes, uma janela potencial. Interessante essa hipótese da janela. E tem algum indicador on-chain que corrobore essa ideia de oportunidade, talvez? Algo que mostre que o mercado está pronto para subir? O indicador que as fontes mencionam bastante é o SSR, o Stablecoin Supply Ratio. Ele basicamente mede a proporção entre o valor de mercado do Bitcoin e a oferta total de stablecoins. Certo. E o que ele está mostrando agora? Ele está tocando a banda inferior do seu histórico, um nível que é considerado underheated, ou seja, subaquecido. Historicamente, segundo as análises nas fontes, isso sugere que existe um alto poder de compra represado em stablecoins, dinheiro parado, talvez esperando o momento certo para entrar no mercado. Então, muita pólvora seca nas mãos dos investidores. Exatamente. Seria um sinal que, historicamente, foi favorável para acumulação ou para fazer preço médio, DCA, Dollar Cost Averaging. Ok. Essa análise da liquidez, dos indicadores, nos leva à pergunta talvez central sobre o Bitcoin agora. As fontes apontam mais para um fundo histórico sendo formado depois dessa limpeza toda, ou para a possibilidade de mais dor à frente, mais quedas? Olha, é a pergunta-chave, e as fontes trazem argumentos bem fortes para os dois lados. É uma divisão clara. Quais são os argumentos otimistas? Bom, os otimistas ressaltam que essa limpeza brutal da alavancagem deixou uma base de investidores mais sólida, menos especulativa. A acumulação que a gente viu por parte dos investidores de varejo e médios também é vista como um sinal positivo de confiança no longo prazo. E indicadores técnicos ou on-chain? Sim, o MVRV Z-Score, por exemplo, que compara o preço atual com o custo médio histórico de aquisição das moedas, está em 2,15. Historicamente, essa zona foi de acumulação. E também tem o histórico de recuperação do Bitcoin depois de quedas fortes como essa. A média citada é de plus 9,3% em 30 dias e plus 30% em 90 dias após eventos assim. E claro, tem as previsões de preço bem otimistas que algumas fontes citam, como a da TD Cowen falando em $141 mil e uma análise de IA do Timothy Peterson que dá 75% de chance de outubro fechar acima de $114 mil. Argumentos fortes para o otimismo. Mas e a cautela? O lado pessimista? O que as fontes dizem? A cautela também tem seus argumentos bem fortes nas fontes. Primeiro, a distribuição contínua por parte dos LTHs, que a gente já falou, isso é um sinal de alerta, não dá para ignorar. Os fluxos dos ETFs, embora não tenham entrado em pânico total, eles enfraqueceram depois do crash e não voltaram com a mesma força ainda. E tecnicamente? Tecnicamente, a faixa de 106 a 107 mil dólares é vista como um suporte crucial. Perder essa faixa poderia levar a um teste dos 100 mil dólares, onde está a média móvel longa, de 365 dias, e o Bitcoin está ali,
brigando com a média exponencial de 200 dias, que é uma linha bem importante para definir a tendência geral, né? Está acima é touro, abaixo é urso, simplificando. Entendi. E o sentimento geral do mercado? O medo ainda domina. O índice Fear and Greed está baixo. E para completar, tem visões macro mais sombrias circulando, como a do analista Credible Crypto, que foi mencionada em uma fonte. Ele levanta a hipótese de estarmos no fim de um ciclo de alta de 16 anos para ações e cripto. Uma visão bem pessimista para o longo prazo. Nossa, 16 anos é uma visão forte. Realmente uma batalha de narrativas e dados nesse momento. E como fica a relação do Bitcoin com o ouro nesse cenário todo, segundo as fontes? Estão andando juntos, separados? No momento, a correlação está negativa ou próxima de zero. As fontes interpretam isso como um comportamento típico de risk-off, sabe? O capital buscando a segurança percebida do ouro em momentos de incerteza. E o desempenho deles? O ouro teve uma performance espetacular desde janeiro de 2025, subiu 70%. O Bitcoin, no mesmo período, subiu só 10%. Essa diferença gritante leva algumas fontes a questionar. Será que tem um potencial reprimido aí para o BTC? Especialmente se aquele cenário de retorno ao QE, de mais impressão de dinheiro, se concretizar? Uma análise citada até mostra o Bitcoin parecendo sobrevendido em relação ao ouro, no nível mais baixo dos últimos 3 anos. Interessante essa dinâmica Bitcoin versus ouro. E voltando um pouco para as altcoins e para o DeFi, qual é a perspectiva geral que as fontes trazem para elas depois desse crash todo? Ainda vale a pena olhar? Olha, o cenário para as altcoins continua desafiador. O Altcoin Season Index, que mede o domínio do Bitcoin versus as alts, está baixo, menor que 25. Isso indica que o capital ainda está, na maior parte, focado no Bitcoin. Então, ainda não é alt-season. Definitivamente não. As fontes são claras. Para justificar uma alocação maior de capital, as altcoins precisam primeiro mostrar força contra o próprio Bitcoin. A gente precisa ver os gráficos AT, BTC subindo de forma consistente. Tivemos alguns destaques pontuais, claro. COT subiu com o upgrade, Cardano ADA mostrou uma certa resiliência antes da decisão do ETF dela. Tem decisão do ETF de Cardano essa semana, né? Tem sim, até dia 26, uma fonte até menciona odds de 89% de aprovação. Então o CoinTon também subiu um pouco, mesmo com um desbloqueio grande de tokens chegando, embora tecnicamente esteja formando um padrão gráfico mais baixista, um triângulo descendente. E tem algum setor ou nicho específico em DeFi que as fontes se destacam como promissor ou pelo menos mais resiliente nesse momento? Sim. Além das PerpDex, que a gente já falou do volume recorde, as fontes apontam um interesse crescente em infraestrutura de segunda camada, as L2, mas para o Bitcoin. L2 no Bitcoin? Como assim? Um exemplo citado é o Bitcoin Hyper, LHPYP. Ele levantou 24,4 milhões de dólares numa pré-venda, prometendo usar a tecnologia da Solana, a SVM, para trazer mais velocidade e capacidade para o ecossistema Bitcoin. É uma área para ficar de olho. Outros setores que as fontes mencionam como quentes são RWA, os Real World Assets, com projetos como Ondo e Plume ganhando bastante visibilidade, e também os mercados de previsão, tipo Cauchy e Polymarket. Certo, então temos esse panorama bem complexo, com vários pontos de tensão, olhando especificamente para frente para esta semana. O que as fontes indicam como pontos cruciais de atenção? O que a gente precisa monitorar de perto? No lado macro, sem dúvida, todos os olhos estão voltados para a reunião do FOMC, o Comitê de Política Monetária do Fed, lá nos dias 28 e 29 de outubro, semana que vem. A expectativa é de corte nos juros, né? Altíssima. As fontes indicam 98,9% de probabilidade de um corte de 0,25%, levaria a taxa para a faixa de 3,75% a 4%. Mas assim, o corte em si talvez já esteja no preço. O foco principal vai ser na comunicação. O que o Powell vai dizer sobre os próximos passos? Vem mais cortes? E principalmente, ele vai falar alguma coisa sobre o fim do QT? Essa é a grande questão. E antes da reunião do Fed? Antes disso, agora no dia 24, quinta-feira,
Tem o dado de inflação, o CPI dos Estados Unidos. É o último grande indicador antes da decisão do Fed, então pode mexer com as expectativas. E claro, a gente ainda está esperando o fim do shutdown do governo. Quando ele acabar, a liberação de todos aqueles dados econômicos represados pode gerar bastante volatilidade. Ok, macro bem agitado. E no universo cripto? Quais são os eventos e os níveis-chave que as fontes dizem para a gente ficar de olho nesta semana? Para o Bitcoin, os níveis técnicos que as fontes apontam são claros. Suporte imediato ali nos $10.000, a zona crítica mesmo é 106 a 107 mil. Perder essa faixa seria bem preocupante, poderia abrir caminho para buscar os 100 mil. Para FIMA, as resistências estão em 112 mil, 115,5 e 117,6 mil. Um rompimento acima dos 122 mil poderia ser o gatilho para reacender o otimismo de verdade. E além do preço do BTC? ETFs. Nos ETFs, a atenção se volta para a decisão final sobre o ETF de Cardano Spot, que tem prazo até 26 de outubro, sábado. E tem um desenvolvimento regulatório interessante. A SEC aprovou novas regras para a listagem genérica de ETPs. Algumas fontes acham que isso pode, no futuro, acelerar o lançamento de ETFs para outras criptomoedas também. Facilitaria o processo. Interessante. E tem um ponto que parece preocupar bastante as fontes para esta semana, que são os desbloqueios de tokens, os unlocks. É isso mesmo. Sim, é uma verdadeira avalanche. As fontes alertam para mais de 220 milhões de dólares em tokens sendo desbloqueados só entre hoje, 21, e sábado, 26 de outubro. Isso sem contar os 446 milhões de dólares da Meteora. Quase 700 milhões de dólares em uma semana. É muita coisa. É muita coisa. E alguns desses unlocks são particularmente massivos em termos de impacto no supply. Scroll, amanhã, dia 22, libera 82,5 milhões de tokens. Isso representa, pasme, 43,42% do supply total do token. É gigantesco. Mais de 40% do total de uma vez. Nossa. Exato. Meteora, na quinta, dia 23, libera 430 milhões de tokens, valendo uns 446 milhões de dólares. Isso é 43% do supply total e quase 90% do valor de mercado que está circulando hoje. Zora, também na quinta, libera 166 milhões de tokens, quase 95 milhões de dólares. E ainda tem Nilion na sexta, Plasma no sábado, Sara, AI no domingo, todos com unlocks significativos. E já tivemos Layer Zero ontem. Uau! As fontes são unânimes. Isso representa um vento contrário considerável. Uma pressão vendedora potencial muito forte para os preços desses tokens no curto prazo. É algo para monitorar com muita atenção. Muita oferta chegando ao mercado de uma vez só. Além desses unlocks massivos, o que mais as fontes destacam no ecossistema para a gente ficar de olho? Lançamentos, upgrades? Sim, teremos lançamentos e TGS, os eventos de geração de token. Blue Whale AI BLUI é hoje. A venda pública do Momentum MMT começa amanhã e vai até dia 28. E a listagem inicial do tão aguardado token da Meteora, MET, é na quinta, dia 23. O OpenSea também jogou para frente o token deles, o CIA, para o primeiro trimestre de 2026. E upgrades importantes. Em termos de upgrades, as fontes mencionam a proposta da V3 da Lido lá no Ethereum, o lançamento do Forte pela Flow na mainnet, a atualização da Flux para Proof of Use for Work, que é um conceito interessante, e um update de protocolo da Stellar. E a comunidade continua ativa, né? Com AMAs, discussões sobre pontes entre redes, DePIN. Certo. E para fechar, a questão da sazonalidade. O famoso Uptober, outubro, que costuma ser forte, esse ano foi bem mais volátil do que otimista, né? O que as fontes dizem sobre novembro? Segue a tendência histórica positiva? Olha, historicamente, novembro também tende a ser positivo para o Bitcoin. Mas as fontes alertam. Ele costuma ser ainda mais volátil que outubro e muito, muito dependente do cenário macroeconômico. Ou seja, não tem nenhuma garantia de alta. A influência dos eventos do Fed e da situação da liquidez global vai ser provavelmente ainda maior em novembro.
Faz todo sentido. Bom, chegamos então ao final da nossa análise hoje, com um cenário que está cheio de tensões, né? Muitos fatores puxando para lados diferentes. Exatamente. E talvez a reflexão final que meio que emerge de todas essas fontes seja sobre essa dicotomia fascinante que a gente está vivendo. De um lado, a gente tem problemas estruturais bem profundos na liquidez macro, que, historicamente, no médio e longo prazo, acabam favorecendo ativos percebidos como escassos, como o Bitcoin. A pressão pro Fed eventualmente ter que reverter o curso, voltar a expandir liquidez, ela parece muito real, quase uma questão de tempo, segundo várias análises. É inevitabilidade do que, como alguns dizem. Isso. Por outro lado, no curtíssimo prazo, a gente está enfrentando essa volatilidade extrema, essa pressão vendedora dos LTHs que ainda não acabou, e agora essa parede de unlocks de tokens que pode despejar muita oferta no mercado. É um cabo de guerra. É um cabo de guerra. E a grande questão que as fontes nos deixam no ar é: qual dessas forças vai prevalecer primeiro? A necessidade estrutural por ativos de reserva vai conseguir impulsionar o mercado antes que essas pressões de curto prazo causem mais estragos? Ou a gente ainda vai ver mais turbulência antes de uma eventual calmaria, talvez trazida por essa expansão monetária que muitos consideram inevitável lá na frente? É um cabo de guerra complexo e o resultado, bom, ainda está em aberto. Um cabo de guerra que define perfeitamente o momento atual. Com essa reflexão, então, a gente encerra nossa análise de hoje. Agradecemos a atenção de todos e lembramos que esta discussão foi toda baseada nas fontes e nos dados que compartilhamos para esta análise específica. Até a próxima!